A escuridão não começou no deserto. Ela se instalou primeiro como um frio na alma, uma sombra que rastejou para dentro dele mesmo no exato momento de sua maior glória. No alto do Monte Carmelo, enquanto o fogo do céu consumia o altar, a água e a própria pedra, Elias sentiu não êxtase, mas um vazio gelado. O cheiro de carne carbonizada e a fumaça dos profetas de Baal mortos impregnaram suas roupas, sua pele, seus pulmões. Cada golpe de sua espada naqueles 450 homens não era um ato de justiça, mas um fardo que esmagava seu espírito. Ele olhou para os rostos do povo e viu apenas um temor animalesco, passageiro. Sabia, no fundo de seu ser, que aquela fé momentânea se dissiparia como a fumaça no vento. E quando as primeiras gotas de chuva caíram, lavando o sangue do Carmelo, foi como se lavassem também o último vestígio de sua própria humanidade. A chuva não era alívio, era o prenúncio de um dilúvio de solidão. E então veio a voz dela, Jezabel. O mensageiro não ousou olhar em seus olhos, entregando o pergaminho com mãos trêmulas. As palavras não eram apenas uma ameaça, eram uma maldição costurada com fios de ódio puro. Que os deuses me castiguem se, amanhã a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com a deles. Elias não ouviu apenas a rainha, ele ouviu o sussurro serpenteante do próprio mal, uma promessa de violência tão íntima e precisa que fez seu estômago embrulhar. A coragem que o sustentara no Carmelo desintegrou-se como pó. Não era mais um profeta, era uma caça. O medo, um animal vivo e voraz, enrolou-se em suas entranhas. Ele se virou e fugiu, não uma fuga estratégica, mas uma debandada visceral, uma fuga de si mesmo. Cada som o fazia estremecer, o farfalhar de uma folha era o arrastar da espada de um soldado, o uivo do vento, o grito de perseguidores invisíveis. O deserto se abriu à sua frente, não como um refúgio, mas como um reino de desolação. O sol não era uma fonte de vida, mas um olho hostil que queimava sua nuca. A areia, movediça e traiçoeira, parecia sugar sua alma. Cada grão, um fragmento de sua sanidade se esvaindo. Seus pés, que haviam corrido com a velocidade do espírito, agora arrastavam correntes de puro terror. A paisagem árida e sem piedade era um espelho de seu interior, uma terra arrasada, onde nada poderia crescer, nem mesmo a esperança. A memória do fogo celestial tornou-se uma tortura. Era uma lembrança de um poder que já não lhe pertencia, um vislumbre de um Deus que agora parecia terrivelmente distante. Quando suas pernas não mais o sustentaram, ele desabou. Não sob uma árvore frondosa, mas sob a sombra esquelética de um zimbro, um arbusto retorcido que parecia agonizar com ele. A escuridão que vinha crescendo dentro dele finalmente transbordou. A oração que saiu de seus lábios rachados não foi um lamento, mas um acerto de contas com o céu. Já basta, Senhor! A palavra basta carregava o peso de anos de luta solitária, de fome, de perigo, de uma alma esmagada pelo fardo de ser o único. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Era a rendição total. Não o desejo piedoso de estar com Deus, mas o desejo primordial que a dor, o medo e o cansaço absolutos cessassem. A morte não era um inimigo, era a única misericórdia que sua mente atribulada podia conceber. Ele desmaiou, não em paz, mas em colapso, seu corpo um envoltório vazio abandonado sobre a abóbada indiferente do céu noturno. O toque foi tão suave que quase não o percebeu no limiar da inconsciência. Um calafrio percorreu sua espinha. Seus olhos se abriram, pesados, e ele viu uma figura. Não havia glória, não havia luz ofuscante, havia uma presença, silenciosa e imóvel. E ao seu lado, pão assado sobre brasas e água. O aroma da comida, simples e terrena, foi um choque em meio ao seu desespero metafísico. Levanta-te e come. A voz não era um trovão, mas um comando baixo que vibrou em seus ossos. Era um ato de pura graça, mas também de profundo estranhamento.
Por que sustentar um corpo cuja alma já havia desistido? Ele comeu, mecanicamente, o sabor do pão misturando-se ao amargo da derrota. E dormiu novamente, não pela paz, mas pela obediência residual de um profeta quebrado. O segundo toque foi mais firme. Levanta-te e come, porque o caminho será muito longo para ti. Desta vez, as palavras ecoaram com um peso profético. A jornada que se avizinhava não era apenas através do deserto, mas através dos vales sombrios de sua própria alma. A força que entrou em seus membros não era um renovo de esperança, mas uma energia sobrenatural e sinistra que o propeliu para a frente como um sonâmbulo. Ele caminhou 40 dias e 40 noites através de uma terra de pesadelo. O sol queimava, o vento uivava, e em cada sombra ele viu os olhos de Jezabel. A comida do anjo sustentava seu corpo, mas sua mente permanecia um deserto. Ele estava sendo conduzido não para um refúgio, mas para um confronto. O Monte Horebe, o Monte de Deus, não era um santuário, mas um tribunal. A caverna em Horebe não era um abrigo, era uma cova. A escuridão lá dentro era absoluta, palpável, acolhedora em sua hostilidade. Era o útero da sua própria depressão. E então, naquele silêncio opressor, a voz veio. O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta cortou como uma lâmina. Não era uma curiosidade divina, era um desafio. Era o dedo de Deus apontando para a ferida aberta de sua alma. A resposta de Elias jorrou, um fluxo de autojustificação e autopiedade envenenada. Tenho sido muito zeloso, só eu escapei, e agora querem tirar a minha vida. Era o grito de um homem que se via como o último bastião de um Deus que o havia abandonado no deserto. Vem para fora, ordenou a voz, e põe-te neste monte perante o Senhor. O que se seguiu foi uma teofania do terror puro. Primeiro, um vento que rasgou as montanhas e despedaçou as rochas. Não era um vento comum, era a respiração gelada do caos, uma força que prometia aniquilar tudo, inclusive ele. Elias se encolheu certo de que seria deslacerado, mas o Senhor não estava no vento. Depois, o terremoto. A terra sobre seus pés rugiu e se contorceu como um animal moribundo. Os fundamentos do mundo estavam se partindo e ele com eles, mas o Senhor não estava no terremoto. Então, o fogo, não o fogo purificador do Carmelo, mas um fogo consumidor e devorador, que incinerava o ar e ameaçava reduzir a sua própria alma em cinzas. Mas o Senhor não estava no fogo. O silêncio que se seguiu foi a parte mais aterrorizante de todas. Era um silêncio que pesava mais que o vento, o terremoto e o fogo juntos. Era o vácuo absoluto, a ausência de tudo. E então, no núcleo desse silêncio, um sussurro. Uma voz mansa e tranquila. E esse sussurro, suave como a seda e afiado como uma adaga, era mais assustador do que toda a fúria dos elementos, porque exigia que ele escutasse. Exigia que ele se encontrasse nu e quebrado diante da pura, incontestável e íntima presença. Foi então que o verdadeiro medo o atingiu, não o medo de Jezabel ou da morte, mas o medo vertiginoso do próprio Deus. Ele cobriu o rosto, não em reverência, mas em puro e simples terror. Aquele que enfrentara profetas e reis não podia suportar o peso daquele sussurro. Saindo da caverna, a mesma pergunta, a mesma resposta ensaiada, mas agora algo havia mudado. O medo havia queimado sua autopiedade. Deus não debateu, em vez disso deu-lhe ordens. Ungir reis, ungir um sucessor. Eram tarefas, uma missão. A escuridão não havia se dissipado, mas agora havia um caminho a seguir através dela. E então, a revelação final. A verdade que era ao mesmo tempo um conforto e uma repreensão avassaladora. Reservei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. A solidão de Elias era uma ilusão, seu desespero um egocentrismo diante da vastidão do plano de Deus. Ele não era o único, nunca fora. A batalha não era apenas dele. A missão de Deus era maior que seu esgotamento, maior que seu medo, maior que sua vontade de morrer. E ele, Elias, o profeta que pediu a morte, foi enviado de volta à fornalha do mundo, não curado, não inteiro,
mas com uma verdade cravada em sua alma. O Senhor estava no sussurro aterrorizante, e esse sussurro era mais poderoso do que todos os reinos do medo. A jornada de Elias é um mergulho nas profundezas do terror humano, o terror do esgotamento, do abandono e do silêncio de Deus. Ela nos confronta com a possibilidade aterradora de que nossa fé mais ardente pode ser consumida pelo cansaço, e que nossos maiores triunfos podem ser o prelúdio de nosso colapso mais profundo. Revela que o socorro divino nem sempre vem como um resgate glorioso, mas como um sustento misterioso, para uma jornada que desejamos não fazer. E o clímax, a voz suave, nos ensina o mais assustador de todos os lessons: que Deus nem sempre grita em nossa direção. Às vezes, ele sussurra do epicentro do nosso próprio caos, e é nesse sussurro íntimo e inescapável, que exige que enfrentemos nossas próprias sombras, que encontramos não uma resposta reconfortante, mas um caminho a seguir, mesmo quando toda a luz parece ter se apagado. O verdadeiro poder não está em vencer o medo, mas em aprender a caminhar com ele, sustentado por uma graça que é, ela própria, uma forma profunda e perturbadora de mistério.